Sábado, 11 horas, mais uma live com um cara incrível hoje, aqui de Brasília, CEO do Grupo Nakanishi, ele que lidera aí várias pessoas nesse setor, nesse segmento de beleza e faz um trabalho incrível, Gustavo Nakanishi. E ele vai falar hoje pra gente por que existe uma explosão de oportunidades em todas as crises humanas, né? Nós estamos passando aí por esse desafio da pandemia, dessa quarentena que já extravasou muito a quarentena, né? E aí é a oportunidade da gente trazer um outro olhar para essa questão tão desafiadora nos dias atuais, né? E nos prepararmos, né? E estarmos mais conscientes, com mais informações das várias perspectivas do que a gente está vivendo, né? Vou estar passando aí esses aviãozinhos aí. Bom dia, quem está chegando, e que a gente possa aí ter essa live maravilhosa com Gustavo Nakanishi, né? Ele que já está chegando. Bom dia, Nelly, bom dia, Kelly, que legal, vai ser bem bacana. O Gustavo Nakanishi, que é um empresário aí, um líder, como CEO do Grupo Nakanishi e de vários outros negócios aí, além de salões de belezas, na área digital. Gustavo já está aí vai estar chegando aí. Hoje o dia amanheceu um pouco mais frio aqui em Brasília, mas nós vamos esquentar agora com esse bate-papo fantástico com essa pessoa maravilhosa. Gustavo, gratidão, gratidão pela sua presença. Eu sei o quanto é desafiador você num sábado, né? Num horário que está bem ativo já, a gente dá esse break aí. Mas essa live, esse horário, Gustavo, eu marco com as pessoas porque normalmente é um horário de um pouco maior de disponibilidade para quem eu convido e ela fica gravada para depois as pessoas assistirem no momento mais oportuno. Seja bem-vindo nesse sábado, dia 8/8. Eu que agradeço o convite, Carlos. Você tem minha admiração pela sua jornada de se reinventar mesmo durante essa jornada. Talvez essa é a grande maestria que devemos viver nessa jornada, né? O ato de se reinventar. Eu estou te ouvindo um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu coloco o microfone, que acho que vai melhorar muito aqui. Ah, com certeza. Enquanto isso, o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Passa os aviãozinhos aí, convidem pessoas, que o Gustavo é um cara incrível, que tem uma jornada fantástica para compartilhar com a gente aí. Vamos ver se o som melhorou aí, querido. Oi, Ingrid, seja bem-vinda. Que bacana sua presença sempre constante e alegre entre nós. Testa aí, Gustavo San. Como é que tá aí agora? Ficou ó, maravilha. Pessoal, comentem aí, eu acredito que o som esteja bom. Gustavo agora potencializou mais ainda. Deixar a palavra aí contigo, Gustavo. Que você estava falando aí. Eu estava falando que admiração, né, pela pessoa, ser humano Ricardo Mastardes, porque é de grande maestria esse ato de poder se reinventar como ser humano, né? Não é um caminho, muitas vezes, simples, né? Mas é um caminho que, com certeza, nascemos para viver, né? Uma reconexão com os nossos corações, propósitos, com a nossa essência verdadeira, né? É necessário muita coragem viver esse caminho. E eu percebo isso em você, admiro isso em você. Então, a honra é toda minha estar aqui, né, com você hoje, compartilhando um pouquinho de conhecimento para todo mundo. É verdade. E eu acho, sabe, Gustavo, eu comento falar que não é mais sair fora da caixa, porque rasgaram a caixa, né? Então a gente tem que, a gente precisa se reinventar mesmo. E é interessante como eu percebo e referencio muito você como uma pessoa que tem uma jornada também de muita congruência e de muito servir, né? E isso me chama muito atenção, porque até a gente vai falar sobre esse tema, né?
na explosão de oportunidades nas crises humanas, porque eu percebo que um dos negócios mais importantes de vocês, de repente, com a pandemia, teve que reinventar de uma forma muito radical. E eu te acompanho e eu vejo o cuidado que vocês tiveram, inclusive, de nesse novo trazer os clientes para dentro das empresas e tal. Vocês fizeram todo um preparativo, até com túnel e tal. Então, eu percebo claramente que é muito congruente essa nossa temática, porque você é um cara que realmente vê muitas oportunidades nas crises, e a gente trocando ideia fora daqui, você me trouxe várias informações históricas e tal. Eu falei, Gustavo, a gente precisa ampliar esse compartilhar para mais pessoas. E surgiu essa oportunidade. Eu te agradeço por isso. Eu que agradeço. Acho que o ato de compartilhar conhecimento é sempre um momento também de revisitar os nossos aprendizados, né? Então, o que eu queria dizer sobre essa questão de viver, né, a coisa da oportunidade, ela não é uma situação, é uma vivência, né? A partir do momento que o ser humano compreende que enxergar a oportunidade é uma vivência, o mundo se abre para o que ele realmente é, né? Nossa família, ela foi moldada em cima do que as pessoas chamam de crise, né? E eu vou reforçar isso, chamam de crise, né? A realidade que a gente vive, ou o conceito de realidade que as pessoas aprenderam a viver, é um conceito de muita dor em relação à expectativa de vida. A realidade em si, ela não tem problema nenhum. Talvez o grande desafio do que é considerado realidade é o que as pessoas esperam da vida, né? No geral, as pessoas esperam que a vida seja do jeito que elas gostariam, né? E aí, qual é a probabilidade de se frustrar, né? E vivem essa dor, às vezes, durante décadas, né? Anos, né? E elas esquecem que o que ela chamava de realidade era apenas uma expectativa, né? Um desejo, né? A realidade, ela é da forma que ela se apresenta para nós. E quando a gente tem essa neutralidade, né? Essa paz para observar isso, a gente enxerga algo muito superior ao que as pessoas chamam de crise, né? A gente enxerga como o mundo se abre, floresce de forma nova a cada novo dia, né? Porque essa é a realidade. Todo dia está acabando alguma coisa, na verdade. Todo dia está nascendo milhões de coisas, todos os dias, né? E estar em contato com tudo isso é o que realmente deveria ser chamado de vida. E não aquilo que a gente fica processando o tempo todo aqui dentro. Isso aqui, que fica processando 24 horas, é um pedacinho da vida, né? Se a gente pega todos os nossos pensamentos e tenta ampliar ele ao máximo, ainda é um pedacinho do universo, né? O universo sempre vai ser maior do que qualquer perspectiva que a gente consiga captar aqui dentro. E toda vez que a gente fala, não, tem que ser assim, a gente está reduzindo o tamanho do universo, o tamanho das possibilidades, né? E aí quando a gente vê na sociedade um conceito de crise, nada mais é do que a sociedade se fechando, né? Um ato de observar o momento da vida do ser humano e abrindo para o que ele realmente é, né? E isso a gente vê inclusive em gráficos, né? Econômicos, históricos, né? Se a gente pegar todos os gráficos econômicos de crise, acontece um crescimento estável ali, vem a crise, mas depois a curva ela é sempre maior, né? Ela é sempre maior, né? Economicamente falando. A qualidade, o GDP dos países aumentam sempre, é impressionante. O nível educacional, o nível de informação do planeta, né? O nível de tecnologia, ele sempre amplia, né? A grande questão é por que isso acontece, né? A gente chama isso de efeito elástico do ser humano, né? Sempre que você coloca um elástico no ser humano, ele nunca vai voltar ao ambiente normal. Ele sempre está um pouquinho melhor. Isso a gente falando de um ser humano, né? Mas quando a gente fala de sociedade, a gente pensa num conjunto de pessoas vivendo essa elasticidade, né? E quando o ser humano entra nesse processo elástico, e você joga isso para 10 pessoas, você vê que aquelas 10 pessoas criam um novo ecossistema, mais próspero, mais inteligente, mais consciente. Quando você joga isso para 100, para 1000,
para bilhões no planeta, a gente vê realmente um planeta completamente novo e borbulhando em situações novas. Porque é isso que a mente humana faz, né? Ela está ali acomodada, enxergando sempre as mesmas coisas dentro desse universo. Vem a crise e leva ele a desconstruir o que ele sempre está acostumado a enxergar para enxergar o novo. E quando isso acontece, explode, né? E aí o que acaba acontecendo, o que a gente chama de oportunidade, o caminho de oportunidade, é que quanto mais pessoas entram nessa frequência, nessa energia, nessa linha de pensamento nova que está se surgindo, a oportunidade amplia para esse lado. Outras pessoas enxergam aquele caminho, mais pessoas passam a consumir aquele caminho, a oportunidade explode para aquele lado, e assim por diante, né? A gente vê vários caminhos explodindo em oportunidades, né? E quanto mais pessoas se aglomeram em cada nova oportunidade, a explosão é maior, né? Em oportunidades, né? A gente vê isso, por exemplo, em cursos online, né? Curso online lá atrás começou tímido. Agora que todo mundo resolveu viver esse caminho, pum, explode em oportunidade, né? A gente vê isso agora em e-commerce também, né? Quando começou tímido, quando todo mundo resolve consumir no e-commerce, pum, explode a oportunidade, né? E esses movimentos a gente também enxergou lá atrás, né? Por exemplo, quando todo mundo andava de cavalo, aí resolveu andar na indústria do carro, né? Não foi só quem fabricava carro que ganhou, foi um monte de oficina mecânica, quem fabricava pneu, quem fabricava motor, cinto de segurança, estofado para carro, né? As oportunidades explodem a cada novo momento, né? E a gente está vivendo, assim, com muita alegria esse novo momento, né? De entender que a nossa mente está se permitindo abrir, né? Talvez historicamente falando, no seu maior potencial até hoje, né? É uma época muito abençoada essa. Você traz uma reflexão muito profunda, né? Eu me lembro até de uma sutra baseada no budismo que ele fala assim, que quando fechado é um ponto e aberto é infinito. E é interessante você trazer isso porque realmente, quando a gente está aberto, tem mais possibilidades do que a gente pensou num ponto. São infinitas as possibilidades. Eu me recordo que há um pouco mais de um ano atrás eu assumi uma posição numa empresa. Eu me recordo que na época eu falava muito do teletrabalho, né? E comecei a estudar naquela época, a gente estava acelerando, e os investidores falaram assim, Ricardo, esse negócio de teletrabalho não dá certo, as pessoas precisam estar juntas. E a gente é de uma empresa de tecnologia, né? E aí, de repente, eu insisti, começamos a estudar sobre isso, falei com a área jurídica, infelizmente a gente tem ainda algumas legislações que nos impedem muito a avançar no Brasil, né? Mas de repente veio a pandemia, a própria legislação começou a ter que se adequar muito rapidamente, né? E aí hoje a gente está com todo mundo em teletrabalho e mais produtivos, e hoje eu acho isso muito interessante, que quando a gente abre uma vaga que a gente tem recrutado pessoas, e primeira pergunta que as pessoas falam, vem cá, tem opção de teletrabalho? Se não tiver, eu nem participo da seleção, né? E é isso que você traz, né? O quanto de novas possibilidades acontecem quando a gente está aberto, fora de uma expectativa que a gente tinha inicialmente. Bem bacana isso, Gustavo. E a gente, muitas vezes o ser humano não consegue enxergar essa realidade, crise, oportunidade, porque na verdade nós somos treinados sobre uma plataforma industrial muito forte, né? Assim, a indústria, ela foi a indústria que criou as escolas, né? Pelo menos o modelo escolar que a gente conhece, né? Quando as indústrias começaram a subir, as pessoas precisavam de orientação básica para poder operar maquinário, né? Precisavam de saber ler, precisavam saber matemática básica, né? E esse modelo que a gente vê até hoje nas escolas é um modelo criado para a indústria, para formar operários, né? E aí, a única forma de você formar operários é formar várias caixinhas de conceito, né? E isso desenvolveu uma sociedade que se baseia nesse tipo de crença, que tudo é formado em caixas, né?
E muitos conceitos são importantes, são interpretados de formas completamente erradas, assim. Tanto palavras são interpretadas de maneiras completamente erradas. Se a gente pega a mesma palavra montada no Ocidente, no Oriente, você vai ver que são palavras que têm significados muito diferentes, né? Existe uma simplificação que acaba prejudicando a interpretação da grandiosidade da vida, né? Quando são colocadas essas palavras. E o mesmo a gente diz em relação a viver a vida, né? Foi criado-se uma indústria de como viver a vida, e isso é alegria, isso é felicidade, isso é sucesso, que prende o ser humano. Quando eu falo prende, é um aprisionamento mesmo do conceito do que é a vida, sabe? As pessoas se limitam a um modelo industrial do conceito do que é a vida, né? E quando vem uma crise, as pessoas se desesperam, porque esses conceitos parecem que estão indo embora. E agora? Né? Os conceitos que eu aprendi sobre o que é vida, sobre algumas palavras, estão indo embora. Né? Que bom, porque esses conceitos estavam errados. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. A palavra equilíbrio, por exemplo. As pessoas tendem a olhar para a palavra equilíbrio como uma imagem estática, né? Normalmente ligada àquelas pedrinhas, uma em cima da outra, né? Alguma coisa assim. Mas equilíbrio, de forma real, é impossível ser algo estático. Né? O equilíbrio, ele é sempre um movimento. Né? Mas as pessoas criam uma imagem de equilíbrio. Minha vida precisa ser equilibrada. Aí, a primeira imagem que vem é que a pessoa tem que ficar parada. Né? Porque equilíbrio foi associado a esse tipo de imagem. Na internet você vê equilíbrio. Né? Se colocar equilíbrio, você sempre vai ver imagem de pedrinhas, de coisas que estão ali estáticas. Né? E equilíbrio não é isso. Né? Equilíbrio está muito mais para a harmonia entre os oceanos, com o ar que está sempre em movimento, né? Com a terra que está em movimento. Né? E se as pessoas começam a entender que equilíbrio, na verdade, é um movimento, elas entendem que o tempo todo o universo está se reequilibrando. O tempo todo nós estamos nos reequilibrando. Né? E que esse é o nosso movimento real. Sempre está em contato com um novo equilíbrio, um novo equilíbrio, um novo equilíbrio. Né? Isso envolve também momentos de altas e baixas. Né? Momentos de erro e acerto como algo natural. Né? Então, se as palavras tivessem uma interpretação correta, as pessoas iam sofrer menos, né, nessas situações. Né? Porque realmente tem muitas palavras erradas. É interessante, né, você colocar o equilíbrio na bicicleta, na moto, é ela em movimento. Perfeito. E me lembra também uma coisa, Gustavo, da palavra trabalho, né? Nós no Ocidente temos uma referência muito do trabalho enquanto labuta, né? Vou para a guerra, vou para o trabalho. No Oriente, o trabalho tem um sentido de aliviar o outro, né? Trabalho, aí eu vou dizer assim, junto com a palavra trabalho, as pessoas agregaram uma palavra que tem uma interpretação completamente errada, que é evolução. As pessoas enxergam que evolução só existe através da dor, né? Mas quando a gente olha para a natureza, a gente vê que evolução na natureza não tem dor. É natural. Se você olhar para o nosso corpo humano, ele também acontece de forma natural, a evolução, né? Então as pessoas, eu tenho que evoluir, tem que evoluir, tem que evoluir. Não, você já está evoluindo, né? A grande questão é se você vai evoluir com paz, com leveza, ou se você vai decidir conscientemente querer sentir dor, né? Mas as pessoas acham que só existe um caminho. Não, minha evolução é só através da dor. Né? Ok, pode viver esse caminho, fica à vontade, não tem nada a ver com a sua vida. Né? Pode viver esse caminho, também é um caminho. Né? Mas não tem só esse caminho. Né? Se você observar para toda a natureza humana, de ecossistema, florestas, planetário universal, né? Ele é muito mais um mecanismo natural, né? De acontecimento, né? Do que o que as pessoas decidem viver como evolução. Né? Então, as crises, elas reconectam as pessoas a esses pilares que foram ensinados errados. Né? E uma vez reconectado com esses pilares, as coisas fluem num movimento muito melhor, normalmente em aceleração, normalmente num estado maior de paz e consciência. Né? Então,
Às vezes eu enxergo a crise como algo extremamente necessário para a humanidade, para desconstruir o que ela mesma construiu, sabe? A nível de conceito, né? Para uma reconexão mais fundamental, mais essencial, mais tribal, que talvez nossos ancestrais tenham vivido já anteriormente, né? Você perguntar para, sei lá, 5, 6 mil anos atrás, para uma pessoa que quer evolução, ela falava, eu ia falar isso, né? E não, tem que trabalhar, né? Tem que fazer isso. Ela não ia falar, não ia responder nada disso, né? Evolução está aqui, ó, né? A gente que foi perdendo isso por conta dos movimentos industriais que a gente foi vivendo ao longo de algumas centenas de anos, né? E a gente agora está tendo a possibilidade de reconectar nesse mundo digital, né? Nesse mundo místico, né? Eu chamo o mundo digital hoje para um caminho mais místico, né? Da física quântica e tal, onde cada vez mais se justifica, né, essa omniconsciência da gente com esse universo, né? Então, a gente está entrando novamente, né, numa coisa mística que os antepassados nossos já viveram antigamente, né? Isso é É sensacional. interessante. É interessante você trazer isso, né? Porque é coerente até com o movimento do mundo, né? Porque tem um movimento de expansão, o próprio coração bate dessa forma e retração, né? Então é interessante você trazer isso há milhares de anos atrás, que a evolução era significado, representava pelo próprio eu. E de repente hoje a gente está fazendo esse retorno, né? O minimalismo está muito nessa questão, né? Porque fica muito pesado, muitas bagagens, muitas coisas do ter, né? E as pessoas estão buscando muito, muito, muito a experiência, né? E você é um mestre nisso, né? Nos seus negócios, nas suas atuações, você busca muito viver essa experiência e ofertar também essa experiência. Como é que nessa situação de pandemia, dessa puxada de tapete para a gente poder ressignificar tudo que a gente acreditava, né? Foi um puxão aí, eu falo que foi um freio de arrumação na humanidade, né? Como é que você hoje tem trabalhado a levar essa oferta para as pessoas que buscam, né, os negócios que vocês possuem? Como é que todo esse planejamento, essa estrutura, essa organização, Gustavo? Porque eu sei que vocês têm bastante foco nisso, em ofertar uma melhor experiência, né? Primeira coisa que é importante entender sobre experiência, por que que essa palavra está na moda, né? Essa palavra experiência, que eu acho que ela tem até uma interpretação errada no mundo de hoje. As pessoas estão, experiência virou um produto, né? Experiência de forma real, ela não é um produto, né? Experiência é simplesmente o fato de viver a vida, né? Mas por que que experiência virou um produto, né, nessa atual sociedade? Pelo conceito errado também de escassez de tempo, né? As pessoas começaram a falar, eu tô sem tempo, né? Aí você olha para a pessoa assim, como assim você está sem tempo? Você está vivo, né? Você organizou a sua agenda para você sufocar a sua percepção de tempo, né? Mas tempo não é algo estático, né? Que você compra ali, me dá meia dúzia de tempo, né? Ele está acontecendo, é um movimento constante, né? Como assim você está sem tempo, né? Porque as pessoas começaram a olhar para o tempo como se fossem pequenos pedaços da vida, né? Ah, meu tempo é quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, né? Aí esse é meu tempo. Não, seu tempo é tudo. Mas como as pessoas colocaram tempo em pequenos momentos estáticos, parados, em caixinhas, meu tempo é isso e como aquilo, experiência começou a ter muito valor, porque todo mundo quer comprar algo, quer tempo, né? Porque ele criou esse problema na própria mente, a sociedade criou esse problema na própria mente, né? De perceber que o tempo é escasso, né? Tempo, na verdade, existe muito mais antes do que a gente... Opa, perdão. Como ser humano, né? O tempo existe há mais tempo ainda, né, do que a gente percebe. Então, quando as pessoas procuram os nossos estabelecimentos, tudo que ela quer é um tempo, né? E aí que entra o nosso trabalho verdadeiro, né? Porque os nossos espaços, se a gente fosse pensar em corte de cabelo, coloração de cabelo, né? A gente não precisava ter muita coisa dentro dos nossos salões, né? E nem dar muito treinamento para as pessoas, porque isso é básico, né?
Mas como a gente entende que as pessoas estão buscando uma experiência de tempo, né? Existe uma logística a nível de timing de processos, existe uma logística a nível de treinamento de pessoas, adaptação a nível tecnológico, experiência tecnológica, né? Que colocam as pessoas numa harmonia melhor com o seu próprio tempo de vida, né? Então acaba que o nosso negócio é sempre um momento de harmonização do seu próprio tempo de vida, uma elevação dessa consciência do que é o tempo, né? Então, quando as pessoas sentam na cadeira, na verdade, o que elas estão adquirindo lá é uma percepção que ela pode se cuidar mais naquele momento da vida dela, né? Uma percepção de que ela merece viver esse cuidado, né? E se a gente consegue levar a pessoa a entender, né, que isso é sempre ela, que o tempo, na verdade, que ela tem é infinito, que a prioridade dela sempre vai ser um cuidado da saúde, né? Não da imagem externa, tá? Porque isso é sempre um subproduto, a nossa imagem externa, tá? Mas essa beleza aqui, né? Quando ela senta na cadeira e se permite reconectar com algo maior aqui dentro, né? O externo é quase que natural. É, assim, um processo muito natural mesmo, né? Então é isso que a gente faz, né? O nosso maior desafio a nível de gestão não é levar isso para o mercado, mas é pegar uma sociedade industrial que foi treinada com conceitos muito estáticos, né? Muito caixinha, e treinar eles para essa percepção dos nossos colaboradores internos, né? Então, por isso que nosso grande pilar hoje como organização é a nossa educação, porque a gente tenta quebrar tudo que foi ensinado, né? Excelente. Gustavo, você falou um negócio que é bem profundo. E tem vários amigos aí, estão pessoas chegando agora. Pessoal, quem está chegando agora, vai no começo da live aí, vai ficar gravado, porque vale muito a pena conferir cada degrauzinho desse papo. E você colocou o tempo não numa função como recurso, mas como um ato contínuo. Isso esse pensar é bem disruptivo, né? Para a sociedade industrial que bota o tempo muito em caixinhas, né? Como é que foi esse processo seu de conectar, né? Ou como é que ocorre em você esse processo de ressignificar vários conceitos, várias palavras que você já trouxe aí para a gente durante a live? Compartilhe um pouco com a gente a sua jornada nesse sentido, né? Primeira coisa que é importante entender, que a gente foi treinado a perceber sobre o tempo, é que a nossa produtividade humana depende do tempo, né? Porque isso acontece na indústria, bater ponta, aquelas coisas todas, né? Mas cada vez mais o ser humano vai entrar num processo de desassociar que produtividade e tempo, na verdade, uma coisa não depende da outra, sabe? Quando a gente fala da abundância que existe ao nosso redor, né? A visão de que produtividade depende do nosso tempo é uma visão muito solitária, né? E triste, porque se você precisasse do seu tempo inteiro para você alavancar sua produtividade, você sempre vai ficar muito sozinho, né? E a gente vai aprender cada vez mais, quanto mais a nossa população crescer, bilhões e bilhões de pessoas, que produtividade, na verdade, é integração. É só isso, ela não é tempo. E quanto mais as pessoas perceberem que produtividade é integração, é conexão, é união, o conceito de tempo e produtividade vai embora, né? Recentemente, Magazine Luiza comprou 2 empresas. Isso ela fez, talvez, em alguns segundos, assinando uma caneta. Num simples assinar de caneta, a produtividade da Magazine Luiza hoje explodiu, assim, né? Ela vai se tornar uma das 3 maiores do mundo, né? E você fala assim, se esse cara pensasse que tempo e produtividade fossem coisas correlatas, ele nunca ia enxergar a oportunidade planetária que ele está vivendo agora, sabe? Isso não é só para gente grande não, tá, pessoal? Isso é para absolutamente todos, o pequeno empreendedor que enxergar que montar um negócio é uma união de talentos, é uma união de pessoas, união de características, que não existe perfeição em um único ser humano, mas numa agregação, num movimento contínuo de agregar pessoas com diferentes habilidades, enxergar que isso sim é produtividade, né? A percepção de tempo, ele vai para pilares humanos.
um bom relacionamento com a família, um estado de concentração de equilíbrio constante consigo mesmo, né? Uma percepção que o universo sempre vai ter algo novo a oferecer todos os dias, a cada segundo, a cada momento, né? E quanto mais você vai entrando em conexão com isso, a sua produtividade vai elevar, né? Independentemente de você estar com um amigo, numa live, sua produtividade vai elevar porque a produtividade é você, é a sua tomada de decisão. Para cada momento de abundância na sua vida, né? Você vai esquecendo o tempo. Na verdade, você vai vivendo de fato o tempo, tá? E vai esquecendo o conceito de tempo. Que isso é escravidão, o conceito de tempo, né? Tempo, na verdade, é para ser só vivido. É só isso, tá, pessoal? Perfeito, muito legal você trazer isso, inclusive associando, né, a produtividade à integração. Isso é fantástico. E aí eu queria te fazer uma provocação agora para a gente deixar para o pessoal que está nos assistindo e vai assistir isso, porque essa questão da integração tem muito a ver com a confiança, né? Porque quanto mais a gente integra, mais confiança que a cola vai estar presente. Como é que você percebe essa questão da confiança, aonde a gente foi tão treinado a competir, a de repente disputar com o outro? Como é que você enxerga essa questão? Tanto dentro das empresas quanto externamente no ecossistema maior? Bom, primeiro entender o conceito de confiança que foi ensinado errado também, tá? O que a gente entende hoje de confiança na atual sociedade, ele foi criado na época de grandes guerras, né? Então, nas guerras, as pessoas tinham que comparar força, né? Como se a minha força fosse maior ou melhor do que das outras pessoas, e na guerra até tinha uma utilidade isso, né? Mas em tempos de paz, confiança é muito mais um entendimento de que você é o único nesse universo, assim como seu vizinho, né? Assim como qualquer outra pessoa, né? E quando você entende que existe uma essência muito especial, um DNA para cada pessoa, de fato, você entende que você tem muito a aprender. E você transforma a confiança em humildade plena, né? Entende que você não é capaz de realizar coisas incríveis sozinho, né? Quando você tem essa certeza, tá? As coisas fluem, porque você está ali. Nossa, é mesmo, o que esse cara está falando é interessante. Nossa, é mesmo, eu ainda não aprendi isso, eu tenho que aprender, né? Nossa, então você tem uma postura muito mais de observar, de contemplar, de querer aprender, né? De se libertar para coisas novas, do que quando você está, tem que ser assim, né? A vida só vai ficar cada vez mais dura e pesada se você pensar dessa maneira, né? Mas se você está sempre, é verdade, né? Tem que aprender, né? Como é que faz? Me ensina, né? Aí as coisas vão sempre fluir, né? Sempre fluir, né? Então isso é importante, né? A gente tem que trocar algumas questões de produtividade, né? Simplesmente pelo ato de ser útil para outros seres humanos. Se a gente aprender a ser útil para os outros seres humanos, eficiente para a nossa vida, né? Eficiente para a nossa vida é entender como a alegria funciona, a energia da alegria funciona na nossa vida, né? Se a gente aprende isso para nós, e depois consegue repassar para o máximo de pessoas, né? É quase que natural a pessoa agregar algo que ela sabe de muito especial que ela tenha, para aprender também a ser feliz, para aprender a ser alegre, né? É quase que um movimento natural, porque a alegria é sim o grande pico, né? Da maestria, da produtividade, né? Então, se você aprende a ser eficiente com você e estiver compartilhando, habilidades diferentes vão se agregando a esse propósito, porque esse é o único propósito real para ser vivido, né? A alegria plena no ato de ser e viver. Fantástico, muito legal, Gustavo. E eu fico pensando assim, nessa unicidade que cada um é, né? Nessa individualização, essa coisa muito específica, muito particular o que é cada ser, e você trouxe para a gente a coisa da confiança na questão da prática da humildade, né? E me lembrou uma imagem aqui daquele texto dos porco-espinhos, né? Que eles se aproximam, eles com cuidado um com o outro,
pelos espinhos para eles não se machucarem. Porque eu percebo que as pessoas são muito diferentes. E na integração que você traz para a produtividade, e elas sendo tão diferentes assim, essa questão da confiança, ela precisa se estabelecer dentro de talvez um protocolo, uma dança, uma coisa de respeito mútuo muito profundo. Porque quando eu percebo de uma forma e você percebe de outra, como é que a gente vai chegar para realizar uma tarefa juntos a um consenso, a uma forma, talvez uma terceira forma, que não seja a sua nem a minha? Então, é um ponto que eu fico aqui refletindo à medida que você vai construindo aí todos esses conceitos, essas ressignificações que vocês nos ofertam agora, e fico pensando, como é que a gente pactua essas diferenças focado hoje em realizar algo importante, né, dentro da organização, dentro da empresa, nesse serviço para o outro? A única forma de criar esse pacto é desconstruindo o pacto errado. O pacto errado dentro de todos os seres humanos que foi colocado há muito tempo atrás, quando as pessoas começaram a plantar, né? Antes de plantar, o conceito de espaço ele não existia. Quando as pessoas só viviam de coleta, né, de alimentos nesse planeta em abundância, não existia senso de espaço. O planeta era de todo mundo, né? O planeta era do animal que estava passando, era eu que estava vivendo naquele momento, né? A partir do momento que as pessoas começaram a plantar, ela começou a falar assim, esse é meu espaço. Começou um monte de problema. Quem inventou de falar esse é meu espaço, criou um monte de problema para todo mundo, né? Porque a partir do momento que você pega um planeta extremamente abundante e fala, esse é meu espaço, e se apega àquela situação de meu espaço, né? Porque inclusive é impossível você fazer isso de forma prática, né? Assim, delimitar, esse é meu espaço. Mas as pessoas criaram essa imagem, né? Esse é meu espaço, né? Em vários níveis de consciência, as pessoas criaram esse conceito. Esse é meu espaço, esse é meu espaço. Então, a única forma de você libertar isso é falando para as pessoas, não existe isso nesse planeta de meu espaço, né? O espaço é de todos nós. O ar que eu respiro é igual ao seu, né? Inclusive, dá para pegar vírus, tá? Porque a gente compartilha o mesmo ar, tá? Se brincar ainda é a mesma água, se brincar é o mesmo sol, né? Se brincar é a mesma fonte que gera vida para todo mundo, né? E quando você consegue trazer esse conceito de que o espaço ele não é meu, não é seu, mas que sim é um espaço único para absolutamente todos, né? E que a gente precisa sim se abrir para novas observações em relação a isso, né? Você vai quebrando essa coisa, né? Meu espaço, isso é meu, isso é daquele. Não, todo mundo, né? Todo mundo tem a sua individualidade, mas a gente compartilha o mesmo espaço, né? E aí as pessoas precisam entender que vai ter que aprender a conviver, né? Precisam entender que todo mundo vai ter que trocar alguma coisa positiva e negativa, né? Que inclusive esse é outro conceito que a gente pode complementar, né? Sobre positivo e negativo, né? Porque também são outros conceitos, talvez só para os cientistas conseguirem colocar alguma coisa dentro do papel, né? Porque o ideal era nem ter diferença entre positivo, né? Porque é como se fosse escuridão e luz, né? Assim, são conceitos, na verdade, que não deviam ter distinção, porque são uma coisa só, no final das contas, né? E quando a gente para de compreender que essas coisas são uma coisa só dentro de tudo que a gente vive, começa muita dor. Que as pessoas, por exemplo, vão querer ser só luz. Ninguém é só luz. Se você tentar fazer isso, você vai parar de existir. Talvez vai para outro lugar que tenha só luz. Né? Então, enquanto eu estiver nessa vida, todo mundo vai ser duas coisas ou mais. Né? Duas coisas ou mais, é importante deixar isso claro. A maioria só percebe duas coisas, né? Então, todo mundo é mais de uma coisa só, né? Mas as pessoas querem ser só luz, né? As pessoas querem ser só energia positiva, né? Aí começa a sofrer, porque quando a gente fala de equilíbrio só é possível, no mínimo, com duas coisas. Não é um movimento, né? Todos nós somos esse movimento constante, né?
Então, toda vez que você se liberta de esse é meu espaço, quero ser positivo, quero ser certo, né? Aí você começa a enxergar que existe uma harmonia natural para absolutamente tudo, né? E quanto mais você fala disso na gestão de uma empresa, quanto mais você vive isso como ser humano, como liderança, né, mais você permite que pessoas ao seu redor vão entrando em contato com essa verdade, com essa realidade, com essa consciência. E aí até parece mágica mesmo, as coisas vão se organizando, né, através de algumas simples intenções, através de uma vivência pessoal, né, o esforço para fazer as coisas se alinharem, ele vai sendo reduzido, porque na verdade, não é um esforço, é apenas uma vivência mesmo de vida, sabe? Se estiver fazendo muito esforço, você está perdendo o seu equilíbrio. Então, não é provavelmente o caminho mais saudável, tá? Porque se você está fazendo muito esforço, vai sentir dor em algum momento, né? Essa é a regra geral, né? Então, sempre tem que buscar equilíbrio. Inclusive nos exercícios físicos, tá? Que foram muito tempo, muitos anos foi colocado que você tem que sentir muita dor para ter resultado, né? Mas recentemente já existem novas metodologias analisadas por cientistas que isso não é tão verdade. Na verdade, o que importa é a qualidade de como você vive todas as situações físicas. Aí sim, né? Com um conjunto harmônico, né? Então, o exercício, na medida certa, ele vai trazer muito mais resultado, né, do que uma estafa o tempo todo, né, do nosso organismo, né? E você vê como a biologia vai ensinando a gente, né, para esse movimento, né? Se a gente entender que todos os movimentos são biológicos, né, a gente vai entendendo a importância do equilíbrio cada vez mais nas nossas vidas, né? É interessante você trazer isso, né? E a gente falou lá no começo da live, quem está chegando, eu recomendo muito, pessoal, ver do início, essa questão das várias possibilidades, né? Existe a possibilidade do crescimento muscular pela dor, existe a possibilidade do crescimento muscular por uma linha de ausência de dor. Agora, a escolha é pessoal, né? Seja conforme credes, né? É bem isso, né, Gustavo? E aí eu me lembro, inclusive, de um amigo nosso comum, o Rex Thomas, um grande mestre, e que ele fala muito para a gente estar atento, porque às vezes a vida, ele faz uma analogia como uma grande dança, né? Às vezes a gente conduz e às vezes a gente é conduzido pela vida, né? E tem muito essa questão aí que você traz, né, do fluir, né, desse conceito do tempo como um ato contínuo. Esse conceito é muito importante, pessoal. Que o Gustavo traz para a gente aí ressignificar isso como tempo em torno de um recurso, né? É um ato contínuo, o tempo é agora, né? Como é que a gente nessa levar a dança ou conduzir essa dança, né, do dia a dia. E às vezes a gente encontra aí pelas manhãs aí, fazendo atividade física, já tem um tempo que eu não te vejo e você não me vê nessas atividades, mas é aquele momento, né? A vida é um jardim que a gente precisa cuidar das várias áreas dela, né? Como é que você se organiza? Porque você é um executivo, é um cara bastante ocupado, você tem uma família, tem o Telzinho, que é uma pessoa linda na sua vida, a Dani, sua esposa, você é um samurai na prática de exercício físico. Realmente são muitas áreas que você lida o dia a dia, né? Então, o meu dia, basicamente, ele é estruturado para quebrar cada vez mais conceitos que eu fui ensinado a errar de forma errada e me conectar a conceitos que estão mais ligados a algo mais natural, como ser humano, sabe? E quanto mais eu dedico essa minha jornada para essa harmonia com tudo aquilo que é natural, mais a minha eficiência é elevada, né? Então, quais são os movimentos naturais que é importante a gente estar conectado, né, para ter uma eficiência humana conosco mesmo, né? O que é o amanhecer de cada dia, né? O que é o anoitecer de cada dia,
né? E como a gente tem a consciência de cada amanhecer, como a gente vive a consciência de cada amanhecer, né? Então, quando você começa a prestar mais atenção na abundância que existe a cada amanhecer, né, você para de se prender a pequenos conceitos ou apenas pequenas decisões. Poxa vida, se todo amanhecer tem tanta abundância, são milhares de flores novas. O Gustavo, eu acho que deu uma congelada aí. Não sei se vocês estão me escutando, se estão presentes. Dá um ok, passa uma mensagem aí, vamos ver se retorna. Mas o Gustavo estava falando exatamente do dia a dia dele, né? Da jornada dele diário, desse acordar e despertar e verificar a Voltou? abundância. Opa, Voltou. voltamos aí, Gustavo. Foi a conexão minha aqui que caiu a qualidade aqui. Então, quando a gente, a cada amanhecer, percebe a abundância de situações que estão acontecendo ao nosso redor, a gente entende, por exemplo, a nível de energia. Se você parece que está cansado ou se sente cansado, você fala, mas qual que é a abundância real de energia dentro de mim, né? Agora que o dia está amanhecendo. Aí você vê o quanto de energia real você tem. E vai já praticar um exercício físico, vai trocar suas células, vai fazer com que você renove as suas energias, porque esse é o amanhecer, é essa a renovação, né? E aí você para de ter isso ligado a um relógio que te escraviza mentalmente, já te causa dor automática e a química já vai errada para o seu corpo, para um sentimento de gratidão. Cara, que gratidão, né? Que dia maravilhoso. Quanta coisa boa está acontecendo nesse exato momento, né? Dentro de mim e fora de mim, né? E depois o dia inteiro é esse flow. Você vive esse flow, né? Quando chega uma situação, você fala, nossa, mas que situação nova e interessante, sabe? Deixa eu pensar como eu posso pensar diferente, como eu posso decidir diferente, como é que eu posso me portar diferente nessa situação, né? E o dia vai nesse flow, né? No final do dia, quando as coisas começam a escurecer, você precisa trazer isso dentro de você como se fosse um resumo, sabe? Do tipo assim, bom, o dia está acabando, eu agradeço por isso, aquilo. E nessa situação, que eu acho que eu não fui tão bem, preciso melhorar minha eficiência, deixa eu revisitar isso, né? Mas quando a gente vai revisitar e leva isso para a escuridão, a gente leva isso para uma profundidade que estão em raízes internas nossas. Qualquer coisa que a gente acredita que não está indo muito bem, tem raízes ali profundas. E na escuridão, a gente pode chegar nessas raízes, né? E se nesse processo de encontrar o seu despertar todos os dias e enxergar as raízes daquilo que você precisa se reprogramar, se reorganizar, você precisa renascer para um novo dia que vai acontecer, se você ganhar 1% de performance por dia no final de um ano, que são 365 dias, você vai estar um ser humano muito melhor, sabe? Né? E é isso que a gente precisa viver, né? Decisões dentro dessa matrix organizacional, social, leis, tributos, né? Eu enxergo como se fossem aprendizados dessa fisicalidade. Elas não são você. O problema é que as pessoas confundem situações da fisicalidade com ela. Tá? Isso é como se fosse um caderno de uma escola, é como se fosse um lápis de cor diferente para você manusear na sua consciência. Ela não é você. Então, tudo que vem no seu dia a dia, de desafio, de afronta, entender que isso basicamente não é você, mas é uma ferramenta para você se reconhecer melhor, para você aprender. Deu uma falhadinha. Ótimo. Voltou. Quando tem essa consciência, volta a fluir, né? Absolutamente. Né? Então, meu dia é isso, é um despertar a cada novo dia. Né? A vida fica mais gostosa, fluida, assim. Muito legal, Gustavo. Você trouxe aí pra gente essa jornada que você faz no ato contínuo do tempo, né? E o que eu observo que é um viver muito consciente, né? De receber aquele dia como não uma repetição do dia anterior, como
várias novas possibilidades ali, e um ponto que você traz de uma informação muito importante é revisitar o seu dia no momento que ele está se encerrando, para que você possa fazer um balanço. Isso daí você trouxe, e eu acho que é um ponto bem importante, porque você mesmo traz assim, imagine se a gente melhorar um pouquinho, 1% por dia, o quanto isso vai representar ao longo de um ano. E eu fico percebendo muitas vezes as pessoas nesse ato contínuo do tempo repetindo mais do mesmo e insatisfeitas com o que está colhendo. Como é que você observa isso, Gustavo? Porque você lida com muita gente e orienta várias pessoas aí. Novamente foi criado um conceito errado na sociedade que o tempo cura. O tempo não cura nada, ele só está existindo, tá, gente? Eu vou, assim, o tempo não cura nada, ele não é capaz de curar nada. O tempo, ele só existe, pessoal. A única pessoa que pode curar a si mesmo é você mesmo com a sua consciência. Né? Quando você tem essa consciência que o tempo não cura, tá, pessoal? O tempo não vai curar ninguém. Né? Inclusive, pessoas podem guardar traumas a vida inteira e morrer com esses traumas. Né? Porque o tempo, ele realmente ele não cura ninguém. Né? Consciência cura. Né? Então, quando a gente entende que o dia é tão importante quanto a noite, a luz é tão importante quanto a escuridão, é porque as duas têm o seu propósito, a sua utilidade. Né? O encerrar o dia, buscando as raízes do que você precisa melhorar, ele é muito importante, porque é um processo de cura pessoal mesmo. Né? Buscar as raízes normalmente as pessoas carregam pesos e repetem os erros porque ela não aprendeu algo que deveria aprender. Então imagine se você resolve aprender isso todo dia. Né? Você para de repetir os seus erros, porque você fala, ok, amanhã eu não quero repetir, então eu vou aprender. Eu vou trazer para a minha consciência final desse dia. E aprender é muito mais simples do que as pessoas imaginam, tá? No final do dia, se você aprende com senso de perdão e gratidão, né, você já aprende, é impressionante. As pessoas entram num processo de aprender no final do dia, querendo só sentir a dor do aprendizado. Pessoal, aprender não é um sentimento de dor, tá? O aprendizado verdadeiro é uma libertação, é um estado de fluidez, é um flow. Tá? Aprendizado é flow, pessoal, não é dor. Se você viver a vida inteira tentando associar aprendizado à dor, adivinha o que você vai ter a sua vida inteira. Porque todo ser humano vai ter que aprender até o final da vida. Tá? Aprendizado não é dor, pessoal. Aprendizado verdadeiro é flow. O que é flow? É você ver que você chegou mais um pouquinho perto do seu limite, entrou numa zona ali onde você desafia um pouquinho mais, porque você sabe que pode e consegue vivenciar aquele limite um pouquinho mais, e se sente livre, conforme o que você percebia do seu passado. Então é flow. Né? Quando você aprende, você fala, nossa senhora, por que eu não aprendi isso antes? Isso sim é verdadeiro aprendizado. Quando você tem esse, nossa, agora sim, pronto, agora eu estou livre. Se eu tivesse aprendido isso antes, não tinha sofrido, né? Então, aprendizado verdadeiro é flow. Tudo aquilo que você fica ali, se matando, tendo dor de cabeça para aprender, pode ter certeza que tem alguma desconexão naquilo que você precisava estar vivenciando, né? Então, é isso. Perfeito. O Felipe até reforçou aí o que você colocou, aprender com senso de perdão e gratidão. A gente está com várias pessoas aí acompanhando e fazendo comentários, mas não surgiram perguntas, então eu pergunto. E quem chegou agora, pessoal, vai lá desde o começo, porque é como até foi comentado aí com o Felipe, né? Ressignificar uma série de crenças, uma série de conceitos que a gente tem uma distorção no entendimento. E como a gente já está 5 minutos para encerrar da live, eu queria te fazer uma pergunta, Gustavo, porque eu sei do seu grande preparo, em vários sentidos, e a gente já teve aí na live várias e várias coisas registradas. Quem chegou agora, insisto, assista do começo. Para as pessoas que se sentem hoje, Gustavo, enfraquecidas,
ela vem aqui, vê um monte de conteúdo e tal, e elas acreditam que elas não se sentem prontas, preparadas e nem com energia, né, para poder empreender ou realizar toda essa mudança necessária na vida, né? E muitas vezes a gente acorda, às vezes, numa manhã com essa indisposição também, né? O que você poderia, na sua prática, né, nesses momentos que às vezes acontecem, recomendar? O que você poderia, da sua prática, recomendar para esses momentos que a gente se sente, às vezes, os desafios um pouco maiores do que a gente estaria percebendo estar preparado, né? Você acabou de me dar um dos maiores desafios da humanidade, porque falar de enfraquecimento em 5 minutos. E ainda mais congelando, né, pessoal? Congelando fica mais desafiador ainda. Mas nada que um samurai não faça. Então, termo enfraquecer ou fortificar é uma questão de energia, né? Então, todo ser humano, enquanto estiver habitando esse corpo, é energia. Existem algumas coisas que bloqueiam a energia mesmo, né? Pensamentos negativos bloqueiam energia, alimentação ruim, falta de exercício, são bloqueadores de energia. Então, todo enfraquecimento, na verdade, é o resultado de uma rotina, de uma forma que você vive a vida. Se você quer realmente se sentir revigorado, vai ter que repensar em todos os seus pilares emocionais, racionais, e essa é a grande fórmula mágica. Porque, na verdade, quando você pensar em remodelar esses pilares, você não vai estar mexendo nos pilares em si, você está mexendo com você, né, num processo em sentir a energia mais fluida da vida, né? Então, por exemplo, vou dar um único exemplo, né? Alimentação. A alimentação, ou ela tira a sua energia, ou ela eleva a sua energia, né? Quanto mais natural a sua alimentação for, mais você está com a energia da vida, né, do planeta, que é algo natural. Quanto mais processada for as comidas que você decide se alimentar, menos você está com energia verdadeira. Você está com energia momentânea, tá? Energia momentânea, ela te dá energia para pequenos momentos, mas depois ela te dá uma queda muito grande de energia, porque é uma energia fabricada. Energia natural, ela tem uma constância de energia dentro de você, né? Independentemente da idade, né? Durante o tempo, a idade, você só tem que remexer um pouquinho na sua alimentação, mas reequilibrando sempre a sua energia, né? É isso, tá? Então, sentiu-se enfraquecido, revisita todos os conceitos, né, em relação a pensamento, emoção, alimentação, saúde, né? Inclusive é um sinal muito importante esse, né? Primeiro, Então, saúde. As pessoas querem primeiro empreender alguma coisa, liderar alguma coisa antes de revisitar isso. Revisita tudo isso primeiro. É pilar para gestão, é pilar para liderança, é pilar para produtividade, né? Sem essa energia verdadeira, o restante é um pouco de fuga, tá? É um pouquinho de fuga mesmo do que precisava enxergar aqui dentro, né? perfeito. Olha, em pouco tempo, uma resposta tão profunda de encontrar os bloqueadores dessa energia. Porque o que enfraquece são os bloqueadores, como o Gustavo trouxe aí para gente. Gustavo, fantástico. Nossa, que coisa maravilhosa. Pessoal, quem não pegou desde o início, revisitem, vai ficar gravado, compartilhem. Muita, muita sabedoria no que foi trazido, no que foi dito, para que a gente possa ressignificar um pouquinho mais, né? E ter uma vida mais consciente. Gustavo, você tem 30 segundos aí para sua despedida. Queria convidar todos nesse final de live hoje a viver a vida de forma plena. Plena é enxergar o tamanho que a vida é. Real, a grandiosidade de elementos que existem ao nosso redor, né? A melhor forma de enxergar isso é dizendo para as pessoas que estão perto de você o quanto que você ama elas, é fazer uma carta de gratidão para as pessoas que você ama, como se hoje fosse o seu último dia de vida. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Se você puder fazer uma carta de gratidão como se fosse o seu último dia de vida e se entregar a essa carta, você vai perceber a grandiosidade da vida. Tudo que você precisa viver ainda como ser humano, nas energias de amor e alegria que já estão com vocês.
Maravilha! Gratidão, namastê! Grande samurai! Uma honra tê-lo aqui no dia de hoje. Muito grato. Um forte abraço. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.